Bom dia a todos, amados irmãos e irmãs. Que alegria nos encontrarmos para dedicarmos um tempo tão precioso para a escuta da palavra do Senhor, para permitirmos que através dessa palavra o Senhor entre mais profundamente no nosso coração. O evangelho de hoje é o de Lucas, capítulo 9, versículos 43 a 45. Lucas 9, 43 a 45. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. E enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse aos seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que eu vos digo. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de perguntar sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, vejam, o Evangelho de ontem já nos trazia, a partir do reconhecimento de Jesus como Cristo de Deus por parte de João, no Evangelho de Lucas, por parte de Pedro, já nos trazia esse primeiro anúncio da paixão. Depois nós pulamos, terminávamos, deixa eu ver aqui, no versículo 22 e agora estamos na segunda parte do versículo 43. O que acontece aqui? Nesse meio tempo, o que aconteceu foi a subida de Jesus no Monte Tabor e a cura do epilético. Então, depois desses dois acontecimentos, Jesus anuncia a paixão novamente. Aqui em Lucas, de uma forma muito breve, muito sintética, né? Bom, o que acontece? Por que Nosso Senhor retoma esse tema? Primeiro, porque era um mistério grandíssimo, né? Mistério no sentido mais, vamos dizer assim, original da palavra para nós, né? Ou melhor, no sentido mais significativo para nós, ou seja, algo que vai além da nossa compreensão, né? Agora é mais fácil compreendermos a cruz porque nós sabemos o que é. E mesmo assim é um mistério para nós, né? Mas o que acontece aqui é que Jesus retoma o assunto porque o mistério da cruz, que não tinha ainda acontecido, superava infinitamente, podemos dizer assim, a capacidade dos discípulos de compreenderem que era esse o desígnio do Pai, que era essa maneira através da qual Nosso Senhor salvaria os discípulos, salvaria, perdão, a todos nós. E os discípulos estavam então envolvidos nesse mistério. Então, é para estimular a fé, né? A fé é justamente uma forma de conhecer as coisas, uma forma em que a gente não tem todos os elementos que nos permitam, né, saber das coisas. Então, a fé é esse conhecimento que ultrapassa então os aspectos que são determinantes por nós mesmos para o conhecimento e que exigem então elementos que são superiores a nós. Por isso, Nosso Senhor é que nos revela, que nos manifesta, e nós acreditamos na autoridade divina daquele que revela. Então, por um lado, nós temos esse primeiro aspecto, né, para a gente entender. Jesus anuncia novamente a paixão. Depois nós vemos o fechamento, a dificuldade dos discípulos, né, que é justamente uma das possíveis atitudes que as pessoas podem ter diante de uma coisa que é muito complexa, que é muito misteriosa, ou seja,
Você não tem todos os elementos para conseguir abarcar tudo. Então, esse é um dos pontos e Lucas assinala isso, e é importante que nós então tenhamos isso presente nesse primeiro momento da Lexio, para compreendermos que, ou seja, nosso Senhor vai trabalhando o desenvolvimento da revelação dos mistérios, dos seus mistérios, sabendo que trabalhava, né, enfim, com pessoas humanas, ou seja, com a sua liberdade na forma de tratar, ou seja, Nosso Senhor trata os discípulos de uma forma muito humana, vai como que apresentando-lhes as coisas e acolhendo a sua reação, e de forma que possam aos poucos ter uma compreensão mais aprofundada das coisas. Então vemos essa liberdade de Nosso Senhor e nisso toda essa, como diz São Paulo, essa longanimidade de Deus, né? Queria que os discípulos tivessem a par desse mistério e vai introduzindo-os aos poucos. No segundo momento, agora na nossa meditatio, nós somos convidados a compreender a realidade do anúncio da paixão na nossa vida. Né? Então, quantas vezes Jesus tem anunciado a paixão, né, por uma dificuldade, por uma cruz na sua vida? Por que repete? Porque não basta ouvir uma vez que você vai passar por dificuldades na vida, podem ser doenças, perdas, várias vezes. E essas não são coisas, é importante nós afrontarmos esse tema, não são coisas procuradas por Nosso Senhor, mas são contingências da nossa vida, são limitações dessa nossa vida, e que Deus dessas coisas tira proveito sabiamente para o nosso bem e salvação. Então, nessa meditação, ou considerarmos os discípulos na sua incapacidade de compreender os mistérios de Deus e nos colocarmos no lugar deles, sabendo que, de fato, também da nossa parte, quase que geralmente, vai haver em certa medida uma resistência àquilo que possa ser custoso e que Deus permita que aconteça conosco. E nessa permissão, justamente, tire proveito disso para a nossa salvação. Então, é difícil para nós, e é importante que nós tenhamos consciência disso, acolhermos as coisas e as doenças, as perdas, as dificuldades, enfim. E na maioria das vezes a gente tende a fazer uma leitura dessas coisas de uma forma em que nós nos vejamos sempre como que vitimizados pelo mal, não compreendendo, por um lado, a associação que devemos fazer, ou seja, nos associarmos ao Cristo sofrente, ao Cristo sofredor, nessas coisas, e a acolhermos um mistério de salvação através disso, e a acolhermos um instrumento de amor através disso. Então, que nós possamos nos ver, de alguma forma, nesses discípulos e considerar, então, as nossas posturas. E pensemos concretamente nos males que já passamos, para ver se, de fato, quem sabe nós não tenhamos a tendência de fazer uma leitura dos acontecimentos que acabe nos colocando como aqueles que simplesmente são vítimas e padecem os males, e não como aqueles que, de alguma forma, são, vamos usar essa palavra, protagonistas. Né? O que acontece? Cristo na cruz é protagonista da sua dor, porque ele a abraça, ele diz, ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. O que nós fazemos? Murmuramos, reclamamos, porque tudo isso recai sobre mim, etc, etc. Daqui a pouco culpamos a Deus, o que estaria completamente errado, porque Deus não produz os males e os que permite é para tirar bens maiores. Nós precisamos entrar nessa sabedoria de Deus. Então, não é murmuração, não. Qual é a forma de nos colocarmos diante disso? Não podemos ser aqueles que padecem apenas, mas aqueles que então se tornam protagonistas em certo sentido da sua dor. Isso faz toda a diferença, isso nos faz imitar Nosso Senhor. Rezemos aqui nesse terceiro momento da nossa Lexio, pedindo a Nosso Senhor que aceite todas as vezes, todas as cruzes que até aqui nós não soubemos carregar. Peçamos a Nosso Senhor que acolha todos os combates que nós não soubemos enfrentar, né? E que
possamos também aqui agradecer a Deus por insistir, né, como insistiu com os discípulos, em nos apresentar o mistério central da nossa vida, que é o mistério da cruz. Por fim, peçamos a luz do Espírito Santo que nos ajude a entrar na sabedoria divina inscrita em todos esses acontecimentos da nossa vida. Nesse quarto momento, nessa nossa contemplação, possamos, quem sabe, justamente iniciar nesse esforço que convidava-os a fazer antes, de nos colocarmos nessa cena, de olharmos para o Senhor no concreto da nossa vida, nos dizendo, né, da cruz, né, nos dizendo, olha, isso daqui, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, né? Você de alguma forma está entregue nas mãos de tantas coisas, mas no final das contas você é chamado a se entregar nas mãos de Deus através disso. Então, façamos esse nosso esforço de consideração e de elevação, né, do nosso coração a essas realidades sobrenaturais que permeiam as nossas realidades humanas. E permitamos então que esse anúncio e que essa incompreensão dos discípulos nos ensine a abrir-nos cada vez mais para os mistérios de Deus. Convido-os a partir daqui, concretamente, como propósito, quem sabe procurar nos trazer mais presente na nossa vida a cruz. Quem sabe, certamente temos os nossos crucifixos aí, quem sabe junto da cama tê-los sempre muito presente. Eu vos convido a fazer aquilo que eu procuro fazer, ao acordar, olhar para o crucifixo, beijá-lo, né, encontrar força nele. Né? Eu rezo, salve a cruz, minha única esperança, é nele que eu coloco a minha esperança para tudo aquilo que tenho que viver naquele dia. Ao terminar o dia, mais uma vez, beijar o crucifixo, lembrar do Cristo que morreu por mim e que me acompanhou ao longo de toda essa jornada. Então, recapitularmos em Cristo os mistérios da nossa vida e as dores da nossa vida todos os dias e fazermos o Cristo entrar no centro dela. Com a sua cruz, não só com a cruz, mas também com ela. Muito bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queremos passar para os nossos avisos. Nossa campanha vocacional chega ao fim. Nós estamos no último final de semana de setembro. Nosso propósito era então que ao longo desses últimos 2 meses fizéssemos esse esforço. Espero que todos tenham se engajado, né? Vamos agora conseguir fazer uma avaliação desse esforço para conseguirmos compreender também como trabalhar essas coisas mais adiante, né? Quero agradecer aqui então, sobretudo, a todos aqueles que colaboraram e pedir que aqueles que ainda não fizeram, bom, nós temos ainda essa ocasião preciosa, pelo Pix, pelo envelope, enfim, o convite a nos engajarmos nessa causa tão importante. Nossa reunião do CPP não será na primeira terça-feira agora de outubro, mas será transferida para o dia 19, às 19h30, no nosso Salão São José. É o dia de entregarmos as fichas de planejamento para 2022. Então, aquelas que foram entregues na reunião agora de setembro, nós pedimos que vocês entreguem na reunião de outubro, certo? Então, todos devem fazer isso, para que a gente possa conseguir tocar adiante o nosso trabalho e em novembro fazer a nossa assembleia paroquial, conseguindo ver todas as realidades, necessidades e juntos construirmos propósitos de trabalho que melhor se adeque à nossa realidade. A nossa pastoral da saúde, retomo o aviso dos horários, então segundas, quartas e quintas de tarde, a partir das 13h30 e nas sextas-feiras às 8h30 da manhã até às 11h. Por fim, nós estamos neste último domingo celebrando o Dia da Bíblia, né? O mês é da Bíblia e na verdade é o último dia do mês, quando celebramos São Jerônimo, mas nós concentramos pela importância no último domingo como o Dia da Bíblia. Então, nós vamos entregar no final da missa esse cartãozinho com um versículo da Bíblia para nos lembrar então desse mês que é tão importante e para nos recordarmos da importância de trazermos a palavra de Deus de uma forma muito viva na nossa vida, né? Nos alegramos em Deus que nos deu a sua palavra escrita, né? Inspirou pessoas
em realidades e contextos concretos, tornando-as instrumentos para que nós pudéssemos ter um acesso tão concreto à sua palavra, naquela que foi escrita. Muito bem. Queremos rezar pelos aniversariantes, bendizendo a Deus pelos que hoje celebram o dom de sua vida e também o matrimônio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos, por fim, por todos os nossos paroquianos, todos, sobretudo os que mais sofrem nas suas diferentes realidades e necessidades. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louvo e bendigo a Trindade Santíssima, pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo, e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Animado, sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança, e alcançai-me as graças que vos peço. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede, depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me finalmente, como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte, na graça de nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, de São José, seu esposo, e de nosso padroeiro São Pedro, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoado final de semana a todos. Fiquem com Deus.